Esperança na solidão. Encontrando Deus no deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 23. Um caminho para a santidade. Os desertos dos quais a Bíblia fala geralmente eram lugares muito áridos, mas Deus pode mudar isso. Ele pode criar riachos no deserto, mananciais no vale e preparar mesas no ermo. O deserto da solidão é um lugar onde a caridade pode florescer. Preencha o vazio do seu coração com amor a Deus e ao próximo, escreveu Edith Stein, cujo amor transformava até mesmo um campo de concentração em um lugar de alegria. Aqueles cujas vidas têm tido mais profundo impacto espiritual no mundo inteiro são os que passaram pelo sofrimento. Na misteriosa providência de Deus, a cruz e a coroa, o sofrimento e a glória estão ligados. A história está repleta de relatos de martírio, começando com Estevão, o qual, enquanto as pedras da multidão furiosa voavam contra ele, caiu de joelhos e orou pelos que o apedrejavam. Deus não o salvou da morte, mas sua morte impressionou um espectador fanático que mais tarde se tornaria um apóstolo. Beethoven, privado da única faculdade que parecia indispensável a um músico, sua audição, passou a escrever sinfonias ainda mais grandiosas. Este livro não será lido por grandes mártires ou compositores, mas as histórias deles devem nos inspirar na maneira soberana de Deus ordenar todas as coisas para a sua glória e o nosso bem. Nossos próprios decréscimos não são apenas os pré-requisitos para a nossa alegria, mas podem também ser o meio de enriquecer a vida de outras pessoas. Uma história de tal decréscimo e enriquecimento me vem de uma moça de 20 e poucos anos. Começo como de costume. Ela conheceu um rapaz muito especial. Ambos eram dedicados a Deus e ansiavam por conhecê-lo, servi-lo e agradá-lo. Eles trabalhavam na mesma empresa, frequentavam a mesma igreja e, quando se sentiram atraídos um pelo outro, concordaram em restringir ao máximo o contato físico. A atração aumentou. Eles conversavam sobre a possibilidade de casamento. Conselheiros cristãos encorajaram a se casarem, mas ele não conseguia chegar a uma decisão. Depois do que a moça considerou um período mais do que razoável para um homem se decidir, eles terminaram o relacionamento. Ele estava perdido para ela, provavelmente para sempre. Junto com essa perda vem uma série de decepções, o vazio da solidão, a ausência dele e a tentação de clamar "por quê?". Tenho tentado viver a vida sem perder o ritmo e confiar em Deus em meio a esses questionamentos e a dor, deixando meus fardos ante a cruz. E o que aconteceu? Não o milagre de uma mudança instantânea de sentimentos, mas o milagre da vida que vem da morte, a transformação do decréscimo de uma mulher em enriquecimento de outras pessoas. No trabalho com o grupo de jovens em sua igreja, mesmo nos dias em que ela sentia não ter nada para dar a eles por causa de suas próprias feridas. As coisas que ouvi saíram da minha boca nas últimas semanas. Sei que foram enviadas do alto. Ele promete curar os quebrantados de coração e eu me agarro a essas promessas agora. O amor, ao que parece, cria o bem, extraindo o bem de qualquer situação por meio do sofrimento. O próprio sofrimento torna-se assim um caminho para a santidade. São Paulo escreve a seus amados coríntios: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto,
o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento que nós também padecemos. Do sofrimento vem a santidade, nestas formas: conforto, consolação, comunhão com o sofrimento de Cristo, salvação, força, fortaleza, perseverança. Isso é o que significa sofrimento redentor. Quanto maior a porção que nos é atribuída, maior é nosso material para o sacrifício. À medida que fazemos do sofrimento uma alegre oferta para Deus, aumenta o nosso potencial de nos tornarmos instrumentos de sua paz, de sermos pão partido e vinho derramado, transbordando consolação para os solitários e sofredores do mundo. Queremos servir uns aos outros em amor? Deixemos Deus transformar até mesmo nossa solidão em poder para servir. Deixemos que Ele nos liberte de nós mesmas, a fim de podermos nos tornar servas de outrem. Como a base de nossa união com Cristo é seu amor sacrificial por nós, a base de nossa união com os outros é esse mesmo tipo de amor, o amor que se esquece de seus próprios problemas e renuncia a si mesmo. Seria absurdo fingir que entendo muito disso na prática. Não entendo. Em primeiro lugar, na escala dos sofrimentos humanos, os meus próprios não me parecem tão grandes. Em segundo lugar, cada nova visão do amor de Deus e cada leitura do capítulo do amor, 1 Coríntios 13, mostram-me o quão longe estou da prática diária desse tipo de amor. Portanto, embora eu escreva sobre coisas das quais tenho apenas um pouco de experiência, mesmo esse pouquinho já abre a cortina o suficiente para me revelar que Deus quis dizer exatamente o que Ele disse. Ele promete uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essas trocas abundam nas Escrituras. Por exemplo, espinheiros são trocados por ciprestes, sarça por murta, maldições por bênçãos, lamento por dança, pano de saco por alegria, desertos por pastos, trevas por luz, nossa confusão pela direção divina. Nossas próprias necessidades são satisfeitas quando preenchemos as dos outros. A pobreza dá lugar ao reino dos céus. O luto é trocado por consolo, fome e sede por saciedade, perseguições na terra por recompensas no céu, um corpo perecível por um imperecível, fraqueza por poder, humilhação por glória, mortalidade por imortalidade, um corpo vil por um corpo resplendente e, o ápice de tudo, vida que nasce da morte. No século XVII, George Herbert escreveu este diálogo entre o cristão e a morte. Cristão: ai de ti, pobre morte! Onde está tua glória? Onde tua famosa força, teu antigo aguilhão? Morte: ai de ti, pobre mortal, desprovido de história! Aprende a soletrar e lê como assassinei o teu rei. Cristão: pobre morte! E quem foi por isso atingido? Ao pôr sobre ele tua maldição, tu mesma te tornaste maldita. Morte: que balbuciem os derrotados, ainda assim tu morrerás, estes braços te esmagarão. Cristão: não tenhas piedade, faze o teu pior. Um dia serei melhor do que antes, tu muito pior, tu não mais serás. Melhor do que antes. O Senhor veio para enxugar as lágrimas, a Bíblia nos diz, e por isso podemos entender que ele veio para dissipar a solidão. Ele irá dissipá-la assim que possível, mas não antes. As lágrimas, a solidão, as dores desta vida são partes do processo em que ele está trabalhando. Se entendermos isso, nunca mais precisaremos ficar amargurados a respeito. Um dia, tudo isso será trocado pela completude. É por isso que podemos cantar até mesmo sobre a morte, como Herbert fez.
Não tenhas piedade, faze o teu pior.